Hoje a Disney é uma das maiores companhias no ramo de entretenimento, possuindo inúmeras franquias como a Marvel Studios e o Star Wars, além de ser dona de diversos canais de notícias, esportes e de ter sua própria rede de streaming, o Disney Plus, que bate de frente com outras gigantes do ramo como a Netflix e o Prime Video. Mas antes de se tornar essa gigante, a Disney surgiu de um sonho de um desenhista de ver seus desenhos animados na tela dos cinemas. A Disney percorreu um longo caminho desde então, indo de animações clássicas e parques temáticos, adquirindo franquias cinematográficas gigantescas e recentemente tomando alguns tombos bem grandes pelo caminho. Eu sou o Revel, você tá na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Disney. Para falarmos sobre a Disney, que hoje é uma gigante na indústria do entretenimento, devemos voltar no tempo, para uma época em que sequer existiam longas-metragens de animação. Precisamos falar do homem que iria criar esse novo estilo de filme. Walt Disney nasceu em 1901, na cidade de Chicago. Filho mais novo do casal Disney, Walt sempre gostou de desenhar, e já na infância, passava dias inteiros desenhando versões antropomorfizadas dos animais da fazenda da sua família. Ao completar 15 anos, Walt decidiu servir na Primeira Guerra, mas como ainda era muito novo, não foi enviado para o fronte de batalha em si, e sim para servir na Cruz Vermelha na França, atendendo os soldados feridos no combate. Nem no meio do caos da guerra, Walt conseguia parar de desenhar. E nessa foto aqui dá para perceber que o Walt desenhou uma caricatura de um soldado do lado de fora da ambulância. Retornando aos Estados Unidos, Walt decide seguir pela carreira das artes cênicas e do desenho. A atuação e desenhos eram as coisas que ele mais amava no mundo. E Walt tentou conciliar seus hobbies a algum emprego mais ou menos nessa área. Ele trabalhou como desenhista, ator, mas essas empreitadas na vida artística não eram muito bem vistas pelo seu pai, que vivia dizendo para ele arrumar um emprego de verdade. Com o passar do tempo, Walt finalmente encontrou a coisa que unia todas as suas paixões: desenhos animados. Naquela época ainda não existiam televisões, e os desenhos animados nada mais eram do que pequenos curta-metragens bastante tosquinhos e sem som que passavam nos cinemas americanos, em pequenos programas chamados de Lefograms. Nessa época, o personagem mais famoso desse formato era o Gato Félix, criado pelo cartunista australiano Pat Sullivan, e o animador americano Otto Mesmer. Walt decidiu chamar Ub Iwerks, um dos seus antigos colegas desenhistas das tirinhas do jornal, e juntos eles criaram a Laugh-O-Gram Studio, um estúdio focado exclusivamente na criação desses curtas exibidos nos cinemas. Os dois contrataram vários outros ex-colegas cartunistas da época do jornal para produzirem com eles os Laugh-O-Grams. Walt desde sempre foi um cara ousado e queria fazer um Laugh-O-Gram de um jeito completamente diferente do convencional, inserindo uma personagem real no meio de desenhos animados. Nascia assim a primeira empreitada da Disney Company no cinema, Alice Comedies. Alice Comedies era, de certa forma, uma reimaginação de Alice do País das Maravilhas, e colocava uma menina na vida real interagindo com animações. Hoje o resultado final da produção pode não parecer muito impressionante, mas foi para quem assistiu na época. As pessoas não conseguiam entender como era possível uma pessoa real interagir com desenhos animados. E por mais que alguns cinemas não quisessem exibir nenhum Laugh-O-Gram que não tivesse o Gato Félix, Walt conseguiu com que alguns de seus curtas fossem exibidos em alguns cinemas de Kansas City. A operação, porém, estava longe de ser lucrativa. A companhia de Walt Disney basicamente gastava todo o faturamento do curta anterior para produzir um novo curta, se endividando cada vez mais nesse processo. Depois de produzirem alguns episódios da série, Walt estava afundado em dívidas e com todos os pagamentos de seus funcionários em atraso. Walt não teve escolha senão encerrar momentaneamente seu sonho, declarando a falência da Laugh-O-Gram Studio. Enquanto alguns de seus funcionários já tinham pulado fora um pouco antes disso, já nos primeiros atrasos salariais, outros funcionários viam a paixão verdadeira de Walt Disney na produção de seus curtas, e queriam fazer parte daquele processo. Ub Iwerks, o primeiro sócio de Walt, retornaria como um de seus principais desenhistas na nova empreitada de Walt Disney, dessa vez em Hollywood. As coisas não tinham dado certo em Kansas City, no Missouri, e agora Walt iria tentar recomeçar do zero em um novo estado, a Califórnia. Já naquela época, Hollywood era o lar das maiores indústrias ligadas ao cinema e ao show business. Lá também estava Roy Disney, o irmão mais velho de Walt, que naquela época estava terminando seu tratamento de tuberculose no hospital de veteranos de guerra. Walt conversou com seu irmão e explicou seus planos da criação de uma empresa de animação. Ele pediu para que Roy cuidasse da parte financeira do negócio, enquanto ele cuidaria da parte criativa. Roy concordou, e em outubro de 1923 nascia então a Disney Brothers, que mais tarde mudaria o nome para Walt Disney Studio.
Nessa época, o primeiro Lefogram da Disney, a série Alice Comedies, já tinha caído nas graças do público e começou a chamar a atenção de gente importante. Uma delas foi a famosa produtora de animações Margaret Winkler, dona da famosa Winkler Pictures. Esse era o mesmo estúdio que detinha na época os direitos do Gato Félix. Margaret ficou maravilhada com os curtas da Alice e perguntou ao seu marido, Charles Mintz, se a Winkler Pictures poderia negociar os direitos de distribuição da série Alice Comedies e encomendar mais episódios à Disney Brothers. Até então, a série da Alice não tinha sido completada por problemas de verba. Charles concordou com a ideia da esposa e marcou uma reunião com os irmãos Disney, que viram naquela grande produtora sua chance de finalmente fazer a empresa deles dar certo. Eles fecharam um acordo de distribuição da Alice Comedies e começaram a trabalhar na produção de mais episódios da série, agora com dinheiro da Winkler Studio. Eles passaram os próximos 4 anos trabalhando na série da Alice, sob a rígida supervisão de Charles Mintz, que agora tinha assumido o controle do setor de distribuição da empresa. Em 1927, Mintz pede aos irmãos Disney para que criem uma nova série, algo para rivalizar com o Gato Félix. Walt Disney, que passou boa parte da sua infância desenhando animais na fazenda de seus pais, cria o seu primeiro personagem, Oswald, o coelho sortudo. Vocês achavam que era o Mickey, né? Bom, tecnicamente o Mickey só surgiu porque o Oswald foi roubado do Walt Disney. Depois do sucesso do coelho Oswald nos Lefograms, a Disney Brothers tentou aumentar o valor do contrato, enquanto a Winkler Pictures tentava baratear os custos, diminuindo o valor repassado para a Disney. O resultado disso foi um embate jurídico entre as duas empresas, que acabou não terminando nada bem para os irmãos Disney. A Winkler contratou grande parte dos animadores do estúdio rival, prometendo pagar um salário maior, além de revelar à Disney que as séries da Alice e do Oswald agora eram propriedade da Winkler Pictures, e não dos irmãos Disney. Isso foi um golpe muito duro para Walt, que ao ver sua propriedade intelectual roubada por outro estúdio, poderia ter simplesmente desistido de todo o seu sonho. Mas ele decidiu continuar, e dessa vez prometeu para si mesmo que não confiaria em outros estúdios para distribuir seus produtos. Ele iria não só produzir suas animações, como também distribuí-las, mesmo com um pouco pessoal que ainda tinha. Para continuar com o estúdio, Walt precisava de um novo personagem, um que fosse tão cativante quanto o antigo Oswald, e que pudesse bater de frente até mesmo com o Gato Félix. Nascia assim o símbolo máximo da Disney, que iria traçar novos rumos para a companhia. A primeira aparição do Mickey, teoricamente, foi em um Lafogram do coelho Oswald. Naquela época ele era apenas um ratinho sem nome que fazia parte de uma piada. A ideia daquele personagem acabou se desenvolvendo e se aperfeiçoando, e o ratinho, agora com traços mais amigáveis, acabou ganhando um nome, Mortimer Mouse. O nome, porém, parecia meio esquisito, e a esposa de Walt sugeriu uma pequena mudança. Mickey Mouse foi considerado um nome muito mais amigável e agradável aos ouvidos, sendo aprovado não só por Walt, mas por todos os animadores do estúdio. O Mickey estreou oficialmente em alguns Lefograms lançados em 1928, mas o que marcou o personagem para sempre foi a sua terceira aparição, no icônico curta Steamboat Willie. Steamboat Willie foi a primeira animação com áudio sincronizado da história. Isso pode parecer algo bobo hoje em dia, mas até então os Lefograms não tinham áudio sincronizado com a animação. Ver a animação fazendo barulho com uma trilha sonora que complementava o curta foi algo surreal para a audiência, e mais uma vez, o Walt Disney cruzou novas barreiras no campo da animação. Assim como tinha feito com seus curtas da Alice, o personagem Mickey ficou extremamente popular nessa época. Através de produtos licenciados e tirinhas, o personagem foi ganhando cada vez mais popularidade e gerou uma receita que permitiu com que o Walt ampliasse seu estúdio e investisse cada vez mais em novas animações. O Walt tinha uma sede por criar mais e mais desenhos, utilizando novas técnicas e experimentando novos estilos, apesar de todo mundo ficar pedindo apenas por mais desenhos do Mickey. Em 1932, ele lança seu primeiro curta em cores, o aclamado Flowers and Trees. Esse curta foi muito elogiado pela crítica e rendeu ao Walt Disney um Oscar de melhor animação. Em 1937, Disney lança o que seria considerado por muitos a sua obra-prima no cinema, o primeiro filme animado da história, Branca de Neve e os Sete Anões. Produzir um longa-metragem de animação
trouxe diversos problemas financeiros para a companhia de Disney, que investiu cada centavo da empresa para transformar o antigo conto dos irmãos Grimm em uma realidade. O filme da Branca de Neve teria, originalmente, um orçamento de 150 mil dólares, mas conforme o projeto foi avançando, cada vez mais dinheiro era gasto para aprimorar a animação dos personagens, chegando num ponto em que o orçamento bateu na casa de $1,5 milhão de dólares, 10 vezes mais que o plano original. A coisa toda parecia uma loucura sem tamanho, e Roy tentou por diversas vezes convencer o seu irmão Walt a abandonar o projeto. E além desse gasto insano para produzir a animação, muita gente falava que era impossível um adulto ficar sentado no cinema por mais de 1 hora para ver um desenho. Mas o Walt Disney, sendo o grande cineasta que era, conseguiu captar elementos de filmes reais no seu longa-metragem animado. Romance, suspense, músicas, personagens carismáticos, estava tudo lá. Walt Disney, por ter atuado quando era mais jovem, com frequência se reunia com os animadores do estúdio para encenar e criar gestos para os seus personagens, para dar as referências necessárias para que os animadores pudessem animar os personagens. Esses animadores usaram técnicas nunca antes vistas de sobreposição de imagens e técnicas de zoom de câmera em desenhos com camadas. Além disso, Walt organizou uma verdadeira linha de montagem para colorir os desenhos feitos à mão, frame por frame. Depois de lançado, o filme acabou se provando um sucesso avassalador para Disney, que a partir daí viu seu império crescer cada vez mais. O estúdio Disney depois disso não parou mais de crescer, e além de produzir desenhos de seus personagens em parceria com o exército americano na época da Segunda Guerra Mundial, lançaria outros clássicos da animação longa-metragem, como Pinóquio em 1940, Dumbo em 41, Bambi em 42, Cinderela em 1950 e Alice no País das Maravilhas em 1951. Além disso, catapultados pelo sucesso de suas animações, os irmãos Disney puderam pôr em prática outros projetos que estavam guardados na gaveta há algum tempo. Projetos que eram encarados por eles como um sonho distante. Um desses sonhos foi a construção de um parque temático na Califórnia, a Disneylândia, em 1955. Anos mais tarde, os irmãos Disney iriam criar um segundo parque temático chamado Disney World Resort, para atender uma demanda gigantesca de americanos da costa leste que queriam visitar o parque temático da Disney sem ter que cruzar o país inteiro. Esse segundo parque abriu suas portas em 1971 e, infelizmente, Walt Disney não conseguiu testemunhar o evento, pois faleceu em 1966 em decorrência de um câncer de pulmão. Agora sem Walt Disney, Roy e os integrantes da companhia tiveram que se virar sem o criador da empresa para continuar produzindo filmes, gerenciando os parques e tocando o negócio. Em 1967, foi lançado o filme Mowgli, o último filme produzido sob a supervisão de Walt Disney, lançado 1 ano depois da sua morte. Agora Roy estava oficialmente sozinho nessa empreitada de expandir a Disney. Em 1970, é lançado o primeiro filme sem Walt, Os Aristogatos, que é detonado pela crítica. Diziam que aquele era um filme fraco e que a ausência de Walt Disney na companhia já era perceptível. Em 1971, foi finalmente lançado o Parque da Costa Leste. Roy insistiu para que o parque, ao invés de se chamar Disney World, se chamasse Walt Disney World, para homenagear o irmão. Tragicamente, Roy naquele mesmo ano iria falecer em decorrência de um AVC, e a gestão da companhia iria para Don Tatum, o primeiro CEO da empresa, que não era um Disney. Don era um dos executivos veteranos da Disney, e ele se destacou por seu poder comunicacional e por seu excelente desempenho nas reuniões anuais com os acionistas. Ele saiu em 76, dando lugar a Card Walker, outro veterano da companhia, que esteve no cargo de CEO durante o período mais duro da Disney, onde o declínio na sua receita já era perceptível, numa época em que 70% da receita da companhia vinha dos parques e apenas 30% dos filmes. Em 1983, Ron Miller, o genro de Walt Disney, assume como novo CEO da empresa. Vale lembrar que até então, a Disney vinha numa queda vertiginosa de lucros, em grande parte pelo seu lançamento fraco de filmes. Das dezenas de filmes produzidos entre 71 e 83, talvez o único sucesso de crítica tenha sido o filme A Raposa e o Coelho, que ainda continha um pouco da magia Disney, mas dificilmente poderia ser chamado de um clássico Disney. Ron Miller parecia estar bem desencantado com essa ideia de continuar a produzir filmes infantis e queria focar em um público mais adulto. Essa ideia não agradou a família Disney e os acionistas majoritários, que queriam continuar o legado de Walt Disney e colocar na cadeira de CEO alguém que pudesse replicar a magia do seu velho fundador. Em 1984, eles finalmente conseguem colocar Mike Eisner como o novo CEO da empresa.
Michael Eisner era um executivo da Paramount Pictures que era conhecido por fazer milagre em tudo que tocava, tendo reerguido a Paramount em uma época muito difícil também. Ao chegar na Disney, ele trocou o presidente da empresa e o chefe do setor de animações, e começou a trabalhar no projeto que seria chamado de A Década Disney. Esse era um projeto de 10 anos que, além de expandir as franquias de parques ao redor do mundo, faria o lançamento de inúmeros filmes que iriam trazer de volta aquele espírito clássico da Disney, mas remodelado para as novas gerações. Foi durante a gestão de Michael Eisner que filmes como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Pocahontas, Hércules e Mulan foram lançados. Tenho certeza que todo mundo que nasceu na década de 90 deve ter visto pelo menos um desses clássicos. E além desses filmes, a Disney fez uma parceria em 91 com a Pixar Studios para a produção do Toy Story, outra franquia de filmes extremamente bem sucedida. A liderança de Eisner trouxe de volta o glamour à Disney e fez a empresa ressurgir das cinzas. O aumento na receita acabou não só fortalecendo o caixa da empresa, mas deu também a oportunidade para expandirem o negócio dos parques temáticos para outros países, além de fazerem diversas aquisições de outras companhias, dentre elas alguns canais de TV como a ABC. Essas seriam as primeiras de uma longa lista de aquisições que transformariam a Disney na gigante do entretenimento que ela é hoje. Os dois filmes que marcaram o fim do renascimento da Disney foram Tarzan, lançado em 98, e Toy Story 2, lançado em 99. E a partir daí, a Disney continuaria produzindo ótimos filmes com a franquia Monstros S.A., mas Eisner se veria em maus lençóis pela queda da audiência vertiginosa da rede ABC, agora propriedade da Disney. A queda na receita da ABC impactou muito a Disney, que acabou buscando a solução desse problema com uma troca do CEO da empresa. Como uma resposta para esse momento difícil, Eisner acabou sendo chutado para fora da Disney em 2004, sendo substituído por Bob Iger. Sob a gestão de Bob Iger, a Disney entraria numa fase agressiva de aquisições. Em 2006, ela compraria a Pixar, empresa que nasceu da Lucasfilm e que já tinha passado nessa época pelas mãos de Steve Jobs. Como eu já comentei no meu vídeo sobre a Apple, a Disney já tinha feito alguns filmes em conjunto com a Pixar, como a série Toy Story, Monstros S.A. e o primeiro filme dos Incríveis. A aquisição da Pixar por 7,4 bilhão de dólares fortaleceu muito o setor de animações da companhia, e com um grande número de funcionários antigos da Pixar realocados agora para a Disney, filmes como Frozen e Zootopia puderam nascer. Além disso, em 2005, a Disney finalmente consegue de volta os direitos sobre seu primeiro personagem, Oswald, o Coelho Sortudo. Ele seria homenageado no aniversário de 100 anos da Disney, em um curta que celebra a volta do primeiro personagem de Walt Disney e a companhia. A Disney fez rios de dinheiro com a série Piratas do Caribe, e na época cada filme batia o recorde de melhor bilheteria da Disney. E em 2009, a Disney compra a Marvel por 4 bilhão de dólares. Até então, a Marvel Studios, que tinha sua divisão de cinema comandada por Kevin Feige, já tinha lançado o Incrível Hulk e o Homem de Ferro 1, que foi um sucesso avassalador e que iniciou todo um movimento que ficaria conhecido como MCU, o universo cinematográfico da Marvel. No MCU, cada filme no cinema era meio que um episódio de uma série maior. Com Kevin Feige no comando desse universo e os irmãos Russo dirigindo os projetos mais bem-sucedidos da franquia, o MCU rendeu um caminhão de dinheiro para a Disney Company, que lucrava não só com as bilheterias bilionárias dos filmes, mas também com todos os produtos associados aos Vingadores. E por mais que tivessem muitos filmes meio questionáveis nas suas primeiras fases, como o segundo filme do Thor e o terceiro filme do Homem de Ferro, a franquia cresceu num ritmo exponencial até o encerramento da sua primeira grande saga, que foi concluída em 2 filmes, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que juntos fecharam a saga do vilão Thanos, marcando também a despedida dos irmãos Russo do projeto. Daí pra frente foi só ladeira abaixo, com filmes cada vez menos relevantes e uma aparente saturação dessa temática de heróis no cinema. Coisa que pode ser vista não só nos filmes mais recentes da Marvel, mas também em várias adaptações live-actions de filmes animados clássicos, como O Rei Leão e Aladdin, que apesar de irem bem nas bilheterias, mostram uma certa falta de criatividade do estúdio ao reciclar exaustivamente sucessos antigos. Disney. Falando nisso, vale a pena mencionar que em 2012, a Disney comprou a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares e ganhou os direitos de produzir filmes e séries do universo de Star Wars. Algumas poucas coisas boas saíram dessa compra, como a primeira temporada de Mandalorian e o filme Rogue One, mas o fracasso da nova trilogia de filmes, aliado com séries medíocres como Acolyte, fizeram com que muita gente desistisse de vez dessa franquia. Esse desgaste recente das franquias Disney, somado ao cansaço por essa imposição de pautas woke, tem pressionado a companhia a mudar e se adaptar. Algumas mudanças já podem ser percebidas, como o último filme do Deadpool e o retorno dos irmãos Russo a novos projetos da Marvel. Mas ainda é cedo para dizer
que a Marvel vai conseguir se recuperar e renovar suas máximas junto ao mercado. Hoje as ações da Disney negociam na bolsa americana com o ticker DIS e no Brasil via ETF com o ticker DISB34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e eu vejo vocês numa próxima.